E se eu te dissesse que a Lua, aquele corpo celeste que ilumina nossas noites, poderia ser feita de queijo de verdade? A ideia pode parecer absurda, mas imagine as implicações que isso traria para nossa realidade. De acordo com um estudo de 2020 da NASA, a composição da Lua é rica em rochas e metais, com um solo chamado regolito. Mas e se, em uma reviravolta cósmica, descobríssemos que esse solo era, na verdade, uma mistura de vários queijos? Que tal um delicioso queijo brie na parte mais clara da superfície lunar e um cheddar envelhecido nas regiões mais escuras? Pensando nisso, vamos fazer uma viagem pela história até o ano de 1969, quando Neil Armstrong deu o primeiro passo na Lua. Imagine o choque se, ao invés de dizer um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade, ele tivesse dito um pequeno passo para um amante de queijos. Com certeza, essa frase ficaria marcada na história de uma maneira muito diferente. Você já parou para pensar como isso mudaria a maneira como vemos a Lua e a própria vida na Terra? O que poucos brasileiros sabem sobre esse cenário inusitado é que a cultura do queijo no Brasil é riquíssima e diversa. O queijo é um elemento essencial em várias tradições regionais, desde o queijo Minas, famoso em Minas Gerais, até o queijo coalho, que combina perfeitamente com o churrasco no Nordeste. Se a Lua fosse feita de queijo, seria uma verdadeira festa para os amantes desse alimento. Imagine todos os piqueniques noturnos que poderíamos ter com a Lua como um grande prato de queijo, inspirando até mesmo festivais de queijos espaciais. Em um mundo assim, as empresas de laticínios teriam um papel central. Enquanto os brasileiros gastam em média R$ 180 por mês em queijos, a indústria alimentícia provavelmente veria esse número disparar. Com a Lua como um imenso queijo, seria possível que uma nova economia surgisse, baseada em viagens espaciais para a colheita de queijo lunar. Você consegue imaginar como seria a logística para enviar naves até lá? E claro, a receita de um queijo lunar que poderia ser tão famoso quanto o queijo Roquefort da França. Além disso, ao longo da história sempre olhamos para a Lua como um símbolo de romance e mistério. Se a Lua fosse feita de queijo, esse simbolismo poderia se transformar em algo mais mundano e, ao mesmo tempo, mais acessível. Casais poderiam fazer serenatas sob a Lua, não apenas admirando sua beleza, mas também sonhando em saborear um pedaço dela. Já pensou em como seria levá-la em um encontro romântico? Querido, que tal um pedaço da Lua para acompanhar o vinho? Por outro lado, essa ideia também provocaria reflexões sobre a sustentabilidade e os recursos. Como poderíamos garantir que a colheita do queijo lunar não esgotasse esse recurso? A busca por um equilíbrio entre consumo e preservação seria um novo tema de debate entre cientistas e amantes da natureza. O que você acha que as instituições, como a Embrapa, teriam a dizer sobre a produção de queijos em outros planetas? Seria uma questão de inovação ou de responsabilidade? Pensemos também nos impactos sociais e culturais. O queijo é um alimento que une as pessoas, e a Lua, como queijo, poderia criar novas tradições e costumes em todo o mundo. Celebrar o Dia da Lua Queijo poderia se tornar um evento global, unindo diferentes culturas em torno de um tema saboroso. Mas você concorda que, com o tempo, a novidade poderia se tornar banal? Será que a magia de olhar para a Lua ainda permaneceria? Nos próximos anos, enquanto continuamos a explorar o espaço, quem sabe o que mais poderemos descobrir? Uma nova era de exploração lunar pode estar à nossa porta, e a ideia de uma lua feita de queijo nos faz refletir sobre o que realmente valorizamos. Como você imagina que sua vida seria impactada se a lua fosse de queijo? O que você faria para aproveitar essa delícia celestial? Afinal, a verdadeira pergunta é: como você se relacionaria com o cosmos se ele estivesse à sua mesa? Então, da próxima vez que olhar para a Lua, lembre-se, ela pode não ser feita de queijo, mas a imaginação é o único limite para sonhar com o que ainda está por vir. E, quem sabe, um dia possamos nos reunir sob a luz da Lua e degustar um pedacinho dela. E se eu te dissesse que, além de ser uma delícia, a Lua feita de queijo poderia ter um impacto direto em nossa gastronomia? Imagine chefes renomados se especializando em pratos que utilizam queijo lunar. O famoso chefe Alex Atala, por exemplo, poderia criar um prato exclusivo que combina ingredientes brasileiros com lascas desse queijo estelar. A fusão de sabores seria um espetáculo, atraindo turistas de todos os cantos do mundo.
Você conseguiria resistir a um risoto de queijo brie lunar acompanhado de uma caipirinha de limão galego? Agora, pense nas escolas e universidades que poderiam incluir a Lua em seus currículos. A disciplina de gastronomia espacial poderia se tornar uma nova tendência, onde alunos aprenderiam a cozinhar com ingredientes vindos de outros mundos. Isso abriria portas para novas pesquisas em biotecnologia alimentar e sustentabilidade. Como seria ver jovens mentes criativas explorando como cultivar queijos em ambientes extraterrestres? O que você acha que a USP, uma das principais universidades do Brasil, diria sobre isso? Por outro lado, a realidade de uma lua feita de queijo também traria desafios inesperados. Os economistas teriam muito a discutir sobre a bolha do queijo lunar. Com a demanda por esse produto celestial aumentando, será que isso não acabaria por gerar uma crise de oferta? Em um mundo onde a lua é um recurso tão valioso, como garantir que o acesso a essa iguaria não se tornasse um privilégio de poucos? A famosa expressão "não tem almoço grátis" poderia se aplicar de forma literal ao que poderíamos chamar de almoço lunar. E enquanto pensarmos nas questões econômicas, não podemos esquecer do impacto ambiental. Se a colheita do queijo lunar se tornasse uma prática comum, como poderíamos garantir que o ecossistema lunar fosse preservado? Você já parou para refletir sobre as implicações de uma exploração desmedida? O que diria a comunidade científica como a Fiocruz sobre os riscos de alterar um corpo celeste que já tem seu próprio ciclo natural? Esse cenário de uma lua feita de queijo também poderia inspirar novas práticas de consumo consciente. Se as pessoas soubessem que estão consumindo um recurso limitado, será que teríamos uma nova abordagem em relação à maneira como tratamos os alimentos aqui na Terra? Poderíamos começar a valorizar mais os queijos locais, respeitando os saberes tradicionais e a biodiversidade que temos. A expressão "a conta sempre chega" nunca fez tanto sentido. E, por falar em tradições, imagine como os festivais de queijo poderiam se expandir. O Festival do Queijo de Minas poderia ganhar uma nova dimensão, celebrando não apenas os queijos brasileiros, mas também os queijos lunares. A festa seria uma mistura de música, dança e, claro, degustação. Pense na alegria de ver milhares de pessoas se unindo sob a luz da lua, compartilhando histórias e pratos inspirados nessa nova realidade. Você gostaria de participar de um evento assim? Mas, enquanto sonhamos com esse futuro cheio de sabor e aventura, é importante lembrar que a lua, como a conhecemos, é um símbolo de esperança e exploração. O que a ciência nos ensina é que devemos sempre olhar mais além, buscando não apenas respostas, mas também novas perguntas. Como você se sente ao pensar que, talvez, um dia, possamos colher queijos de outros planetas? A curiosidade humana é infinita e sempre nos leva a explorar novas fronteiras, mas será que estamos prontos para isso? Então, ao olharmos para a Lua, lembre-se de que mesmo que ela não seja feita de queijo, as possibilidades de imaginação e inovação são tão vastas quanto o próprio espaço. A verdadeira magia está em como podemos transformar sonhos em realidade e como pequenas ideias podem gerar grandes mudanças em nossa sociedade. Afinal, a próxima vez que você observar a Lua, pense: que sabor tem essa aventura? E quem sabe, um dia, possamos nos reunir sob sua luz e, talvez, degustar um pedaço dela. E se eu te dissesse que, além de tudo isso, a ideia de uma lua feita de queijo poderia nos levar a uma nova era de colaboração internacional? Imagine nações ao redor do mundo unindo forças em um projeto gigantesco para explorar e colher esse queijo celestial. Em vez de disputas territoriais, veríamos cientistas, engenheiros e chefes de cozinha trabalhando juntos em estações espaciais, criando um verdadeiro mercado lunar. O que você acha que a ONU teria a dizer sobre isso? Seria um passo em direção à paz e à solidariedade global? Com a Lua como um imenso queijo, os conceitos de gastronomia e espaço se entrelaçariam de formas inusitadas. Até mesmo a NASA poderia investir em experiências culinárias que incluam queijos de diferentes planetas. Imagine um programa de intercâmbio cultural onde alunos de gastronomia pudessem viajar a estações espaciais para aprender sobre a produção de queijos em ambientes de microgravidade.
Como isso poderia expandir as fronteiras do conhecimento e da criatividade? Você já se imaginou provando um queijo feito no espaço, com texturas e sabores que não conseguimos nem imaginar? Por outro lado, essa nova realidade também levantaria questões sobre a saúde pública. Se o queijo lunar se tornasse um alimento popular, como garantir que ele fosse seguro para consumo? Os nutricionistas e a Anvisa teriam muito trabalho pela frente, estabelecendo diretrizes e padrões para garantir que essa iguaria não trouxesse riscos à saúde. O que você acha que os especialistas em nutrição dariam como recomendações sobre a quantidade de queijo lunar que poderíamos consumir sem riscos? Será que ele teria propriedades benéficas que poderiam até revolucionar a alimentação? A questão do queijo lunar nos leva a pensar também no futuro da agricultura e da sustentabilidade. Se a Lua fosse um recurso tão valioso, isso poderia inspirar novas práticas agrícolas aqui na Terra. Em vez de apenas olhar para a Lua como um corpo celeste distante, poderíamos começar a ver a importância de cuidar do nosso próprio solo e de como ele se relaciona com o cosmos. Que tal um movimento de agricultura lunar aqui na Terra, onde cultivar queijos e outros produtos se tornasse uma forma de homenagear essa nova realidade? Você acredita que isso poderia transformar a maneira como tratamos nossos alimentos? Enquanto isso, a indústria do turismo espacial poderia ganhar um novo impulso. Com a Lua como um destino de queijo, as pessoas estariam dispostas a pagar altos preços por uma viagem até lá apenas para degustar um pedaço do queijo mais famoso do universo. Pense nas agências de turismo oferecendo pacotes exclusivos, com direito a jantares românticos sob a luz da lua, onde os casais poderiam compartilhar um fondue de queijo lunar. Você conseguiria resistir a essa experiência única? O que você faria para juntar dinheiro e realizar essa viagem? Nesse cenário, também teríamos que considerar os impactos ambientais. Assim como a exploração dos oceanos e florestas traz desafios, a colheita do queijo lunar teria suas consequências. Seria crucial desenvolver tecnologias que minimizassem o impacto sobre o ecossistema lunar. O que você acha que os ambientalistas diriam sobre a sustentabilidade de um projeto tão ambicioso? Será que a exploração seria viável sem prejudicar o que já existe? E enquanto pensamos em todas essas possibilidades, a imaginação continua a nos levar a lugares incríveis. Cada nova ideia se transforma em uma oportunidade de refletir sobre o que valorizamos. Que tal imaginar um evento global como o Festival do Queijo Lunar, onde países competem para criar o melhor prato com queijo lunar? Poderíamos ver chefes de renome e amadores se unindo em uma competição saudável de criatividade e sabor. Você se inscreveria para participar? Qual seria a sua receita especial? No fundo, essa conversa sobre a Lua feita de queijo nos leva a questionar não apenas a nossa relação com o espaço, mas também com os alimentos que consumimos e a maneira como interagimos com a Terra. Como você se sente ao pensar que nossas escolhas alimentares estão ligadas a um universo maior? Que tal encarar essa questão como um convite para refletir sobre suas próprias práticas e valores? A verdadeira essência da exploração lunar não está apenas na descoberta do novo, mas em como isso pode nos ajudar a valorizar o que já temos. Portanto, ao olhar para a Lua, lembre-se de que, mesmo que ela não seja feita de queijo, as possibilidades que ela representa são tão vastas quanto o próprio cosmos. A verdadeira magia está na capacidade de sonhar e imaginar um futuro onde a gastronomia, a ciência e a humanidade se unam em prol de um mundo melhor. E, quem sabe, um dia possamos nos reunir sob a luz da lua e, com um sorriso no rosto, degustar um pedaço dela. Afinal, a vida é feita de sonhos e, como um bom queijo, deve ser apreciada em sua plenitude. E se eu te dissesse que a ideia de uma lua feita de queijo poderia nos estimular a repensar toda a nossa relação com o espaço e a exploração científica? Imagine o entusiasmo nas escolas e universidades, onde as aulas não seriam mais sobre a simples mecânica orbital, mas sobre como cultivar queijos em gravidade zero. O que você acha que os jovens cientistas do Brasil poderiam descobrir nesse novo campo? Seriam capazes de criar queijos com texturas e sabores únicos, moldados pela experiência de crescimento em um ambiente tão diferente? Ao explorar essa nova dimensão, veríamos também o surgimento de uma nova linguagem no campo da gastronomia.
Chefes e cientistas poderiam se unir em laboratórios criativos, onde técnicas de culinária molecular se misturariam com práticas de biotecnologia para criar receitas que desafiariam nossa imaginação. Pense em um queijo lunar que não apenas derretesse na boca, mas que também mudasse de sabor conforme a temperatura ao seu redor. Que tal um queijo que, ao ser cortado, liberasse aromas de frutas tropicais, uma verdadeira experiência sensorial que encantaria os paladares mais exigentes? Você se imagina experimentando algo assim? À medida que a ideia da Lua como um imenso queijo ganhasse força, o turismo espacial se tornaria mais acessível, permitindo que pessoas comuns pudessem realizar a viagem dos sonhos até o nosso satélite natural. As agências de turismo teriam que se reinventar, oferecendo pacotes que incluiriam jantares sob a luz da Lua, onde os visitantes poderiam degustar queijos elaborados por chefes renomados. Imagine um jantar à luz das estrelas, com um queijo lunar harmonizando perfeitamente com um vinho brasileiro. Seria uma experiência que uniria ciência, gastronomia e romance em uma só noite. Você se imaginou compartilhando esse momento especial com alguém querido? Mas como toda ideia inovadora, a realidade de uma lua feita de queijo também traria desafios éticos e financeiros. Como garantir que todos tivessem acesso a essa iguaria celestial? A preocupação com a desigualdade poderia se intensificar, gerando debates sobre quem deveria ter direito sobre a colheita do queijo lunar. Seriam as grandes corporações que, como sempre, buscariam lucro a qualquer custo? Ou deveríamos criar uma governança internacional que garantisse um acesso justo a todos? O que você pensa sobre isso? A sua visão de um mundo mais igualitário incluiria a Lua como parte dessa conversa? E ao pensarmos nas questões de saúde, seria essencial que o queijo lunar passasse por rigorosos testes de segurança antes de ser considerado um alimento comum. Especialistas de instituições como a Anvisa teriam um papel fundamental nesse processo, estabelecendo normas e diretrizes para garantir a qualidade e a segurança do produto. Imagine as campanhas de conscientização, educando a população sobre os benefícios e os riscos do consumo de queijos espaciais. Você se imagina participando de um debate sobre a segurança alimentar em um cenário tão inusitado? A ideia de uma lua feita de queijo também poderia inspirar uma nova onda de sustentabilidade. Com a crescente preocupação com as mudanças climáticas aqui na Terra, poderíamos utilizar a exploração do queijo lunar como um laboratório para desenvolver práticas agrícolas mais conscientes. A conscientização de que a colheita de um recurso limitado deve ser feita com responsabilidade poderia nos levar a uma nova era de cuidado com nosso próprio planeta. Você acredita que essa mudança de mentalidade poderia realmente ocorrer, levando a um mundo mais sustentável? Neste novo cenário, a colaboração entre nações se tornaria crucial. Em vez de disputa por recursos, veríamos cientistas e chefes de diferentes partes do mundo se unindo em prol de um objetivo comum: explorar e preservar a Lua. Imagine um consórcio internacional dedicado à pesquisa e à exploração lunar, onde cada país traria sua expertise em gastronomia e ciência para criar um futuro mais saboroso e sustentável. O que você acha que isso significaria para a diplomacia global? Seria um passo em direção à paz? Enquanto refletimos sobre todas essas possibilidades, não podemos esquecer da capacidade de sonhar que a Lua representa. Olhar para o céu estrelado, imaginando o que existe além, é uma forma de conectar nossa realidade com o universo. A ideia de que a Lua possa ser feita de queijo nos leva a um lugar onde a criatividade não tem limites. Você já pensou em como é importante sermos sonhadores e exploradores? A verdadeira magia está em como podemos transformar essas ideias em algo real, algo que enriqueça nossas vidas e nos inspire a buscar mais. Portanto, da próxima vez que você levantar os olhos para a Lua, lembre-se de que, mesmo que ela não seja feita de queijo, as possibilidades que ela representam são infinitas. Cada sonho, cada ideia e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais do desconhecido. E quem sabe, um dia possamos nos reunir sobre sua luz e, com um sorriso no rosto, degustar um pedacinho dela, enquanto celebramos todas as maravilhas que o universo ainda tem a nos oferecer. E se eu te dissesse que essa nova realidade de uma lua feita de queijo poderia redefinir a forma como nos conectamos com a natureza?
Imagine um programa de educação ambiental que utilizasse a Lua como um exemplo para ensinar crianças sobre a importância de preservar nossos recursos. As escolas poderiam organizar visitas a planetários e museus, onde os alunos aprenderiam não apenas sobre a Lua, mas também sobre a relação entre a exploração espacial e a conservação da Terra. Você consegue imaginar as crianças fazendo maquetes da Lua em queijo e discutindo como colher esse recurso de maneira sustentável? Em um mundo onde a Lua é um queijo, a arte também poderia florescer de maneiras que nunca sonhamos. Artistas poderiam explorar essa ideia em suas obras, criando esculturas, pinturas e instalações que homenageassem essa nova visão. Pense em exposições onde o público poderia interagir com obras que simulassem a textura e os sabores do queijo lunar. Já pensou como seria participar de uma instalação artística que, ao tocar, liberasse aromas de queijos e outros produtos lácteos? A arte teria um novo papel, estimulando os sentidos e convidando todos a refletir sobre a relação entre a gastronomia, a imaginação e o cosmos. Você se animaria a visitar uma galeria assim? E, enquanto isso, a indústria do entretenimento também poderia ser impactada. Filmes e séries de ficção científica poderiam ganhar uma nova abordagem, explorando tramas onde a Lua é uma fonte de inspiração e aventura. Imagine um blockbuster que segue um grupo de exploradores intergalácticos que viajam até a Lua em busca do queijo perfeito, enfrentando desafios e descobrindo novas culturas culinárias em planetas desconhecidos. Tal filme poderia não apenas entreter, mas também educar sobre a importância de cuidar do nosso planeta. Você se imagina assistindo a um filme assim no cinema, com pipoca e um sorriso no rosto? Além disso, a gastronomia poderia se tornar uma forma de diplomacia. Imagine chefes de diferentes países unindo forças para criar um festival global em homenagem ao queijo lunar, onde as receitas refletissem a diversidade cultural da Terra. Seria uma celebração da união e da colaboração, mostrando como a comida pode nos conectar independentemente de fronteiras. Um momento em que todos se reúnem para compartilhar pratos inspirados na Lua, celebrando a criatividade culinária e a amizade entre as nações. Você estaria disposto a participar de um evento como esse, onde o sabor se tornaria uma ponte entre culturas? No entanto, não podemos esquecer dos dilemas éticos que surgiriam nesse novo contexto. Com a exploração do queijo lunar, será que teríamos que enfrentar questões sobre o que significa propriedade no espaço? Como regularizaríamos a colheita em um ambiente tão distante e misterioso? Organizações internacionais como a ONU teriam um papel fundamental em estabelecer diretrizes que garantissem um uso responsável dos recursos lunares. O que você acha que seria necessário para garantir que todos os países tivessem uma voz igual na exploração do queijo lunar? Seria um desafio grande demais para a humanidade? À medida que avançamos nessa conversa, é interessante pensar em como a Lua poderia inspirar novas tecnologias. A busca por métodos sustentáveis de colheita do queijo lunar poderia levar a inovações em biotecnologia e engenharia espacial. Imagine cientistas desenvolvendo técnicas que permitissem cultivar queijos em ambientes de microgravidade de forma eficiente e segura. Isso não apenas beneficiaria a exploração lunar, mas também poderia ter aplicações aqui na Terra, ajudando a resolver problemas de produção de alimentos em locais com recursos limitados. Você já parou para pensar em como a exploração espacial pode impactar a agricultura e a segurança alimentar no nosso planeta? E se a Lua realmente fosse feita de queijo, a forma como percebemos o espaço também mudaria. Passaríamos a olhar para o céu com um senso renovado de curiosidade e admiração, percebendo que o universo está repleto de possibilidades. Cada noite, ao observar a Lua, poderíamos nos lembrar de que a exploração é uma parte fundamental da nossa natureza humana. O que você acha que isso diria sobre a nossa busca por conhecimento e aventura? Será que estaríamos mais dispostos a aceitar riscos em nome de descobertas? Enquanto sonhamos com essas realidades, é importante lembrar que as ideias têm o poder de moldar o futuro. A conversa sobre uma Lua feita de queijo nos leva a refletir sobre o que realmente valorizamos, sobre nossas relações com a ciência, a gastronomia e a natureza. Afinal, o que seria da humanidade sem a capacidade de sonhar e imaginar?
Ao olharmos para a Lua, não estamos apenas contemplando um corpo celeste, estamos projetando nossos desejos e aspirações em um universo que é tão vasto quanto a nossa imaginação. Então, na próxima vez que você levantar os olhos para a Lua, pergunte-se: que sabor tem essa aventura? E quem sabe um dia possamos nos reunir sob sua luz e degustar um pedaço dela, celebrando a beleza do que significa explorar, sonhar e criar um futuro onde a gastronomia e a ciência se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Afinal, a verdadeira magia está em como podemos transformar nossos sonhos em realidade, e a Lua, feita de queijo ou não, sempre será um símbolo dessa busca inabalável.